Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá pessoal de casa, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e também online através do nosso site. E no programa de hoje, nossa entrevistada é Vólia Loureiro, escritora, engenheira, oradora e educadora espírita. Devemos buscar a religião para preenchermos aquilo que é a nossa essência, que é o espírito, e não a matéria. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, lembrando que hoje estamos substituindo a nossa apresentadora oficial, Rose Silveira, que na próxima semana está de volta com vocês. O Parada Obrigatória, que é o quadro final deste programa, também hoje não vai ao ar, mas também volta com Rose. Escritora, oradora espírita, poetisa, lançou 2 livros, um inclusive recentemente. Vólia Loureiro é a nossa entrevistada de hoje. Vólia, seja bem-vinda ao Cá Entre Nós. Muito obrigada, Romero. Obrigada a todos. Então, estamos aqui para conversarmos, temos o nosso bate-papo informal e, dentro da minha possibilidade, lhe trazer as perguntas, as respostas que serão formuladas, né? Então, sinto muita satisfação de poder estar aqui com você hoje e com os telespectadores. Obrigado, Vólia. Vamos lá. Você, para o telespectador que não a conhece ainda, ou já pode ter ouvido falar, mas vamos recapitular um pouquinho. Você é campinense de nascença? Sou campinense. Toda a sua família de lá? Minha família é de Campina Grande. Meu pai tem a origem de Pernambuco. E meus avós maternos eram sertanejos, mas a minha mãe é campinense. Certo. Então, e sua formação profissional? Eu sou engenheira civil de formação. Mas a minha paixão, vamos dizer assim, o meu vício é a literatura, a poesia. Vício bom, né? Isso, é muito bom. E esse dom de escrever começou logo cedo, depois de formada, ou na adolescência? Como é que ele aconteceu? Desde a adolescência que eu sempre gostei de escrever, sempre tive essa introspecção de gostar muito de ler. Eu sou de uma família de educadores. A minha mãe é professora, os meus avós maternos também eram professores. Inclusive, a gente tem um colégio em Campina Grande, o Colégio Alfredo Dantas, que é um colégio que tem mais de 80 anos de existência. E toda a minha formação, então, ela vem através da leitura, desde criança. Eu, com 6 anos de idade, ganhei a coleção de Monteiro Lobato. Enquanto as minhas amigas, minhas colegas brincavam, eu preferia ficar em casa lendo. Que maravilha. Coincidência, porque eu falei porque eu e meu irmão, nós ganhamos essa coleção de papai, ainda criança também. Era o Tesouro da Juventude e Monteiro Lobato todinha. Um encanto, né? Pois é, isso me despertou a paixão pela leitura, pela escrita posteriormente. E então, desde a adolescência, mesmo assim, a questão da poesia vem desde a adolescência. Que bom. Dizem que não há como saber escrever sem ler. Isso aí é uma coisa que cada vez mais a gente comprova, não é, Vólia? Então vamos falar um pouco sobre esse processo criativo. Como é que vem as ideias? Como é que você se senta para escrever? Se é na mão, no computador? Como é que vem esse insight, digamos assim? É uma coisa, eu acho que interessante, assim. Depende do momento. Normalmente, atualmente é na madrugada.
Já foi em outros horários? Já, sim. Já, antigamente, às vezes vem aleatoriamente alguma coisa, alguma palavra, algum sentimento, me vem aquela inspiração, me vem aquela vontade de me expressar pelas palavras, pela escrita, perdão. Eu não sou muito apesar de ser oradora espírita, mas assim, na intimidade não sou muito de me externar. Então a poesia, ela é como esse canal que eu tenho de catarse, de botar para fora de mim aquilo que... Às vezes até coisas que eu nem entendo por que escrevi, mas quando vem a inspiração, então isso vai no computador. Eu sempre ando com um bloquinho de notas dentro da bolsa, porque quando vem a inspiração a gente tem que pegar o lápis e escrever, porque senão foge tudo e aí a gente não vai conseguir lembrar, refazer aquilo que veio na hora. É evidentemente que as pessoas são levadas a pensar que uma forma mais rápida, menos densa, como a crônica, a poesia, talvez até seja mais fácil, mas você lançou recentemente um romance, né? Isso. Um romance, ele envolve um enredo, toda digamos, uma história que tem que ser muito bem concatenada. Esse enredo vem de uma vez, vem assim em bloco, num conjunto, ou não, a ideia inicial? Como é que nasceu? Essa história, ela começou a me surgir. O livro nós vamos falar depois, Sim. Vamos falar apenas sobre o processo criativo. Ela começou a me surgir final de 2012, como que visões, pensamentos que me vinham Subitamente. Por isso que acredito ter algum teor mediúnico nessa história. Porque era como se eu visse na tela aquilo que estava acontecendo. Certo. Inclusive a questão dos sentimentos. E tem um período que passa, adiantando só um pouquinho, que passa no sertão da Paraíba, e essa vivência desse período, ela foi vivida pelos meus avós. Na realidade. E isso, não sei qual a ligação que há comigo nessa história, isso foi despertando e a história foi surgindo, e eu, para poder dar corpo à história, tive que estudar um pouco, tive que ir atrás dos escritos do meu avô, principalmente, da biografia dele, que a questão da história na década de 30, no sertão da Paraíba, precisamente a Guerra de Princesa Isabel, que tem um capítulo do livro que trata sobre isso. O meu avô, ele vivenciou essa história, essa experiência. Vollia, esse despertar para a doutrina espírita aconteceu... as pessoas dizem que às vezes são inclinadas a procurar essas religiões espiritualistas, especificamente o espiritismo, por 3 caminhos. O da dor, quando a perda de alguém, de um ser querido, ou de uma desventura qualquer. Da curiosidade, porque o espiritismo, quer queira ou não, é um fenômeno, né, que desperta uma curiosidade. As próprias novelas, hoje em dia, abordam frequentemente. Ou pela leitura. Alguém começou a ler e se interessou. Como é que chegou em você? Ainda quando eu estava perto de concluir o meu curso de engenharia. Eu tinha uma colega que era espírita. Da turma de engenharia. Da turma de engenharia. E durante as solenidades de formatura, houve o convite de que participássemos de uma solenidade espírita. A minha família é de origem católica. Inclusive, meus avós rezavam o terço todo dia, às 6 da noite. E quem estivesse lá na casa dele participava. Então, quando eu fui assistir a palestra lá em Campina Grande, na Associação Municipal Espírita, aquela temática me chamou a atenção. Até então você não tinha tido Até então eu não nenhum. tinha conhecimento da doutrina. Foi eventual, então? Foi uma coisa que chamou a atenção, até porque eu, apesar de a formação católica, mas o catolicismo não respondia aos meus questionamentos. Eu tenho uma religiosidade comigo desde muito tempo, que essa religiosidade ela não era
respondida pelo catolicismo. Então, ao ter contato com aquela palestra, aquilo me chamou a atenção e eu comecei então a ler, a procurar estudar, sem ainda entrar em nenhuma casa espírita. Isso só veio acontecer mesmo, assim, para estudo, para trabalho espírita aqui em João Pessoa. Lá eu ainda conheci uma pequena casa. Digamos espírita. que o flerte foi esse acaso, né, da formatura que houve essa... Isso. E de lá para cá, como é que foi o seu entrosamento até se tornar uma palestrante, uma educadora espírita? Então, em Campina Grande, eu comecei a assistir as palestras em uma casa espírita de lá, mas assim, apenas como ouvinte, como participante. Quando viemos morar aqui em João Pessoa, isso em 92, então eu tenho uma amiga daqui que também era espírita, e ao me encontrar com ela e ela me falar que era espírita, na conversa eu tive interesse em conhecer e participar de alguma casa aqui. E ela me falou do Centro Espírita Leopoldo Cirne. Do 13 de maio. Isso. E então marcamos de assistir a palestra lá. Eu convidei o meu esposo, que no começo se assustou, que ele nunca tinha ido. Disse, não, a família mas a gente também era católica? Também católica. Disse, não, isso aí não deve prestar, mas eu insisti. Não, a gente vai. E ele terminou aceitando. Então a gente foi assistir a palestra, que no dia foi a palestra do Azamor Cirne, era o antigo presidente da casa. E gostou tanto que pediu para voltar outras vezes e assim a gente foi se integrando no trabalho. Então a gente vai continuar com esse assunto, mas temos que pedir os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Na outra quinta-feira, ele mesmo chegou e disse, mas é tão bom lá, vamos participar, vamos de novo. E assim ele também se juntou a mim e somos colegas de profissão e também de doutrina. O Cá Entre Nós está de volta e continuamos com a nossa entrevista com a escritora Vólia Loureiro. No bloco anterior, falávamos sobre a sua aproximação do Espiritismo. Evidentemente que já percebemos que você tem uma religiosidade nata e que isso não dificultou você ser aberta para, né, conhecer outras doutrinas. Talvez uma coisa que fascina no Espiritismo é a participação da mulher, né? Você tornou-se oradora espírita porque teve espaço para pregar, para falar né? E que é uma religião que abraça a participação feminina em todos os níveis, em todos os seus segmentos. É verdade. Né? Então, desse seu contato em assistir às palestras, né, como é que passou para a parte educativa, como é que você se despertou para ser uma palestrante? Então, o centro lá, o Leopoldo Cirne, dispõe do estudo da doutrina, o estudo sistematizado da doutrina espírita, e nós tivemos interesse de fazer esse estudo. Então começamos a fazer, na época em que nós fazíamos o estudo básico da doutrina, o ESD nessa época demorava mais de 6 anos para a conclusão. Hoje em dia já houve uma reformulação pela Federação Espírita Brasileira e o curso pode ser feito em 2 anos e meio. Na época era um pouco mais longo, nós estudávamos direto da codificação kardeciana. E já ainda, quando estávamos no curso básico, Azamor e outras pessoas da casa me convidaram para começar a participar dos trabalhos das reuniões doutrinárias. Primeiramente na prece, depois no estudo de O Livro dos Espíritos.
E daí deslanchou. Continuamos até hoje. Vólia, como é que você conseguiu lidar com a sua família pela tradição de outra religião, como o catolicismo, né? Uma religião muito antiga, o espiritismo tem só 150 anos, né? E existe, assim, um certo tabu ainda, talvez até por ser uma revelação nova, muitas pessoas têm um certo receio. Espiritismo é coisa de macumba, não tem nada a ver com Jesus, e é uma coisa completamente equivocada, né? Porque o Espiritismo trata de coisas milenares, como você vê até na Bíblia, não na Bíblia, mas no Novo Testamento, vamos falar do Novo Testamento, que é onde se foca toda essa afinidade do Espiritismo cristão. Mas existe, assim, por exemplo, passagens no Novo Testamento, como o exorcismo que Jesus fazia, afastando os maus espíritos daquelas pessoas obsediadas, perturbadas, a cura pela imposição das mãos, né? Hoje existem outras atividades como reiki, se eu não me engano, outras, né? Que trata o passe magnético, quer dizer, a imposição das mãos, do magnetismo dirigido para uma ação benéfica de ajuda ao próximo, e isso Jesus praticou muito através das curas. A conversa com espíritos que houve no Monte Tabor, né, que Jesus conversou com os espíritos de Moisés e Elias, isso está muito claro. Então, mesmo apesar das Escrituras tratarem as relações do mundo espiritual com o mundo terrestre de uma forma tão natural, a gente sente um certo tabu. Então, como é que você enfrentou isso com a sua família? Dentro da família, eu não tive problemas. Como eu já estava casada, já tinha a minha vida pessoal, apesar da minha mãe ser católica, mas não é aquela católica ferrenha que não aceita outras ideias. E meus avós também, na época, já eram mais velhinhos, não houve assim nenhuma oposição. Graças a Deus, eu entrei de corpo e alma na doutrina e permaneço nela, porque é lá que eu encontro as respostas para a vida. Sem o conhecimento da doutrina, fica difícil a gente aceitar a justiça divina, na minha opinião. Claro. É claro que a gente respeita todos os entendimentos religiosos. E como é que Mércio, que fez uma certa resistência à primeira ideia, assimilou? Também assumiu, porque eu tenho um marido carinhoso e cuidadoso. Então, quando eu me interessei pela doutrina, a princípio ele teve aquele susto, porque justamente essa velha ideia... Tem quase 30 anos de casado. Isso, 27 anos de casado. E a velha ideia de que a doutrina é voltada não para o Cristo, né? Aquela velha ideia e preconceito de julgar sem conhecer. Então ele assustou no começo, mas depois que foi a primeira vez que assistiu a palestra com As Amor, na outra quinta-feira, ele mesmo chegou e disse: mas é tão bom lá, vamos participar, vamos de novo. E assim ele também se juntou a mim, e somos colegas de profissão e também de doutrina. Evidentemente que a própria ciência, a própria evolução dos costumes tem dirimido essas barreiras que existem entre as religiões. E o ecumenismo é hoje uma meta a ser cumprida por todas elas, né? Qualquer religião que melhore o ser humano tem o seu valor. Mas existe uma figura dentro do espiritismo que talvez tenha sido esse elo entre a sociedade e o entendimento do que é realmente o espiritismo, que foi Chico Xavier, né? Chico Xavier chegou a ser eleito em uma votação nacional como o maior de todos os tempos, né? Então, uma coisa democrática e, surpreendentemente, né, concorrendo com tantos brasileiros ilustres, como Santos Dumont, Machado de Assis e outras, né? Terminou ganhando, né? Coisa. Como você vê, o que é que você sente, como você definiria a personalidade de Chico e a influência dele na doutrina espírita? Olha, Chico, para mim, é a personificação do amor aqui do Brasil. Dizemos que o amor personificado do mundo é o Cristo.
E Chico, como sendo um apóstolo fiel do Cristo, ele vem trazer esse amor. Daí porque ele é unanimidade em todas as religiões. Mesmo os católicos, até mesmo alguns evangélicos mesmo, respeitam a figura do Chico. Se não respeitam o conhecimento, vamos dizer, da doutrina, mas como ser humano, como aquela criatura doce, que veio trazer, se doar ao mundo da forma como ele se doou, com humildade principalmente. Ele é um exemplo e é um modelo que devemos seguir, devemos estudar. E a sua capacidade, então, na mediunidade é ilimitada. Como tantos outros mestres que surgiram em todas as religiões, né? Desde Buda, Krishna, no próprio catolicismo, Madre Teresa de Calcutá, Lutero, né? Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? Isso é inegável que não há quem possa contestar a luz que esses líderes vieram trazer. Olha, o programa está muito bem, interessantíssimo, mas a gente vai pedir novamente os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Se a gente entende que Deus é um só, o que é que muda? Muda o entendimento do que seja Deus. Cá Entre Nós está de volta. Hoje estamos substituindo a titular, Rose Silveira, que na semana que vem volta aqui com vocês. A nossa entrevistada de hoje, Volia Loureiro, escritora, poetisa, espírita, educadora espírita, estava conversando no último bloco sobre a sua relação, sua afinidade com a doutrina espírita. Falamos sobre os líderes de diversas religiões e agora, Volia, vamos focar num assunto que hoje é de fundamental importância para o mundo inteiro. A gente tem percebido uma certa divisão na, digamos, proliferação de religiões hoje, né? São vários tipos de igreja, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E religiões que dividem ao invés de unir. Você vê na terra onde viveu Jesus Cristo, é onde mais se briga, né? Ali em Israel e etc. E dentro do nosso país a gente vê evangélicos, protestantes, católicos e às vezes não há um sentimento de amor ao próximo como Jesus tanto pregou, né? Pessoas que se entram numa religião e passam a se julgar melhor do que os outros, ou até de quem não acredita, e que muitas vezes isso não importa porque a religião da conduta, da prática do bem, é que é verdadeira. Mas o ecumenismo, eu acho que é uma coisa que isso resolveria muitos problemas, né? Eu acho que a humanidade caminha para essa meta. Como você vê hoje dentro da doutrina espírita esse movimento pró-ecumenismo? Porque hoje a gente viu, por exemplo, há pouco tempo, o pastor Estevão na Federação Espírita, né? o arcebispo Dom Aldo participando de palestras em homenagem a Divaldo Franco. Isso é uma coisa muito bacana da gente ver. Como é que você analisa, o que é que você diria em relação a essa meta? Se a gente entende que Deus é um só, o que é que muda? Muda o entendimento do que seja Deus. E as pessoas ainda continuam sedentas de amor, sedentas de respostas, sedentas de paz. No Livro dos Espíritos há uma questão em que Kardec indaga aos espíritos da codificação se o espiritismo seria a religião do futuro. E os espíritos respondem que não, que o espiritismo é
o futuro das religiões. Há uma grande diferença nisso. Devemos entender que, ao começarmos a entender a mensagem da doutrina, que é a mensagem de amor, a mensagem de união. Fazendo um parênteses, é uma religião que tem como lema, fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente entende que o sectarismo ele não traz nenhum benefício e que o respeito ao próximo e o amor ao próximo foi o que Jesus nos cobrou, nos pediu, né, nos convidou, a palavra cobrou fica pesada. Digamos que Jesus nos convidou a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, isso nos encaminhará no futuro, com o entendimento da lei de progresso e da lei de amor, a que todos tenhamos uma visão, vamos dizer, na mesma direção do que seja Deus e do que seja o amor. Isso um dia se instalará aqui na Terra, porque nós estamos caminhando evolutivamente para um mundo de regeneração. Isso nos ensina a doutrina. Como educadora, em que nível você avaliaria essa, digamos, dificuldade que existe em entender e praticar a mensagem de Jesus? Porque até hoje a gente vê, depois de 2000 anos, tanta coisa que ele ensinou e que na prática as religiões ou os religiosos não põem, né? Na verdade, na prática. Uma delas, você acabou de falar, o amor ao próximo, né? Quando a gente sabe que quando perguntaram a Jesus no final, já perto da partida dele, como se conheceriam os discípulos daqui para frente, ele disse, por muitos se amarem. Então, eu acho que não tem lema melhor do que fazer aos outros o que queremos que nos façam, né? Outra coisa, Vólia, digamos, que recomendação você daria ao telespectador, como entrar nessa sintonia com o Deus único, como acabar com essas barreiras, como orar, como entrar justamente na religação com Deus, porque a religião é isso, religar, né? E muitas vezes a gente não vê isso na prática. Então, primeiro a gente deve fazer uma observação no que se passa hoje. Essa questão dessa divisão de religiões, essa questão de se fundar em tantas posturas de religião, tantas igrejas que vão surgindo, principalmente no ramo das igrejas evangélicas, e nós observamos as casas cheias. Como o povo está necessitando. Como as pessoas estão precisando de uma resposta, de um amor. O que ocorre é que o materialismo ainda, dentro de nós, o egoísmo principalmente é muito forte. E isso leva as pessoas a observarem a religião como sendo aquilo que vem resolver o seu problema material, quando na verdade devemos buscar a religião para preenchermos aquilo que é a nossa essência, que é o espírito, e não a matéria. Que é o que a gente leva. Que é o que a gente leva daqui. Então, o que é que a gente deve fazer na busca da religião? É amar o próximo, que aquilo que Jesus nos ensinou. É ter uma visão de compaixão pelo outro, de respeito pela diferença. É não querer impor sua verdade ao outro. Porque aquilo que é verdadeiro para você, naquele instante pode não ser para mim. E o próprio Jesus, quando foi indagado o que era a verdade, Pilatos indagou a ele o que era a verdade, ele não respondeu. Mas não é porque ele não soubesse. É porque Pilatos, naquele instante, não estava preparado para entender o que era a verdade. Então, Jesus era econômico nas palavras. E como ele sabia que Pilatos não o compreenderia, ele calou. Não adiantava ensinar ele. Então, Jesus veio nos trazer a lei de amor. E como você falou, até hoje as pessoas não entendem, as pessoas brigam, as pessoas por questões mínimas se matam. Nós estamos num período de transição, que esse período próprio Jesus nos falou, né? O período apocalíptico. Mas isso não significa dizer que é o mundo que vai acabar. Pelo contrário, a transformação. As coisas vão se renovar para melhor. E toda a renovação, todo período de transição é um período de crise. Então não há o que desesperar, há o que esperar em Cristo.
é esperar na prece, na fé e fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, fazendo o bem, procurando dentro da sua limitação e da sua capacidade, fazer o melhor que você possa pelo outro. Olha, parabéns, o telespectador aí deve estar encantado com uma mensagem tão bonita. E vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. E a gente vai entender que o amor, ele não morre. A mensagem que eu quero dar no livro é que o amor verdadeiro, ele é eterno. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca, o SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, lembrando ao telespectador que hoje não teremos parada obrigatória e que estamos substituindo a nossa titular. Na semana que vem está de volta. Nossa entrevistada, a escritora Vólia Loureiro, vai nos falar agora neste bloco sobre um evento que encantou os convidados a semana passada, que foi o lançamento do seu mais recente livro, Onde as Paralelas se Encontram, que foi na Usina Cultural, num evento cheio de prestígio, de confrades e de todas as pessoas que gostam de literatura. Fala um pouco do livro, Vólia, e como nasceu essa ideia, o que é o livro, faz de conta aqui que eu não sei de nada. O livro Onde as Paralelas se Encontram, lançado recentemente na Usina Cultural da Energisa, e já está à disposição nas livrarias? Na Usina Cultural. Na livraria de lá? Por enquanto, na Usina Cultural. Depois, provavelmente, próximo mês, eu já vou procurar distribuir com as livrarias. Pronto. Eu já tenho informações, nós já temos informações de que esse livro é daqueles que não se lê, se devoram. Começa e ninguém quer ninguém. Dizem uma coisa muito interessante, que o bom livro é aquele que, no final, você começa a desacelerar com pena que acabe. Já escutei que esse livro... Então, fale para o nosso telespectador como veio essa ideia, de que trata o livro e como ele nasceu, inclusive se houve influência mediúnica ou inspiração de sua parte, do mundo espiritual, claro. Vamos lá. O livro é uma história de amor. História de amor. Então, o título, As Paralelas se Encontram. Onde as Paralelas se Encontram. Isso é, vamos dizer, vou buscar lá dentro da engenharia, da nossa engenharia, da matemática, a gente aprende que virtualmente as paralelas se encontram no infinito, não é isso? Na matemática a gente tem essa noção. Só fazendo um parênteses bem rápido, Vólia ainda encontra tempo para ela, junto com o marido, Mércio Almeida, ter uma construtora e fazer belos empreendimentos aqui na cidade, viu, gente? Continue, Vólia. Então, a história é uma história de amor passada em duas épocas. O primeiro período, ele ocorre justamente na década de 30, como eu falei. Lá em Princesa? Lá em Princesa Isabel. Um casal de jovens, Rúbia e Arthur, se encontram e se apaixonam. Vivem um amor, à primeira vista, um amor muito forte. E esse amor teve como palco aquela revolução? Foi na época da Revolução? Na época da Revolução. Então, esse amor vivido pelos dois já tinha anteriormente raízes, era um reencontro e eles não sabiam. Então, durante o episódio da Guerra de Princesa Isabel, ocorre um estupro. Rúbia é vítima desse estupro. E o namorado, o noivo, por orgulho, né? Ela engravida no estupro e ele não aceita mais recebê-la como esposa.
Mas isso foi uma inspiração do romance como história? Ou isso tem alguma coisa a ver com algum fato verídico? Não. É uma inspiração. Foi uma inspiração. Então, ocorrido isso, há a separação dos dois e muito sofrimento de ambas as partes. Ele, por orgulho, não quis mais. Ele, por orgulho, não quis mais, mas continuava a amá-la muito. Não vou contar toda a história, senão tirar graça do livro. Exatamente. Então, a segunda parte do livro ocorre já no século XXI, na época de 2004, na cidade de São Paulo. E as personagens são duas mulheres. Uma mais velha, a professora Helena, e a sua aluna, Melânia, estudante de medicina. Helena, médica e professora. E entre elas surge uma amizade, uma simpatia, uma atração. E elas vão descobrir que nesse presente atual da época de 2004, por uma regressão espontânea de memória, quando vão ao interior da Paraíba prestar um trabalho voluntário, que eram o casal Rúbia e Arthur. Eles sentem quando viajam para aqui, para Paraíba? Sim. Começa a ver começa a ver entre ambas as sensações de déjà vu, de reconhecer aqueles locais, e vão justamente cair em Princesa Isabel, na fazenda onde a Rúbia viveu. E lá, então, começam a descobrir várias e várias situações que, por fim, percebem ser esse casal. Então, cada uma vai receber essa informação de uma forma e cada uma vai agir de uma forma. E isso, então, vai ter consequências lá adiante e a gente vai entender que o amor, ele não morre. A mensagem que eu quero dar no livro é que o amor verdadeiro, ele é eterno. Ele pode se transvestir de outras roupagens. Não necessariamente em uma vida, na próxima existência, a relação entre os dois será uma relação de amor romântico, mas pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de pai e filho. E isso tem, como no caso do romance, quando há a descoberta, quando há a lembrança da vida passada, que vai ocasionar uma série de vamos dizer, problemas na cabeça das duas. De começar, viu? Então elas vão descobrir como elas podem vivenciar esse amor, se retornando à história do passado e sendo um casal, no caso, um casal gay, de mulheres, né? De mulheres, ou não, ou transformando isso numa amizade sublime. Então a história é nesse veio que se encaminha. E interessante porque o Espiritismo é uma religião que não faz nenhuma objeção às relações homoafetivas, né? Não. Encara como uma coisa perfeitamente natural, porque o espírito ele não tem um sexo, né? No plano espiritual, e as afinidades podem estar aí, acontecer num sentido construtivo, e duas pessoas construírem uma bela vida de amor sem nenhum problema. Mas você encontrou alguma resistência por abordar esse tema? Achou que precisava de uma certa coragem? Ou... Não, isso para mim veio muito tranquilamente. A história foi surgindo e eu fui escrevendo. De madrugada também? De madrugada também. Inclusive, lá em casa todo mundo sabe, no começo até estavam me achando louca, porque eu estou dormindo e acordo, pego o computador e vou escrever, e às vezes amanhece o dia eu estou escrevendo. Mas quem escreve sabe que esses momentos são muito de instantes, né? É verdade. Até um tema vem na sua mente e se você não escrever pelo menos alguma coisinha, você depois não lembra mais, né? Então eu levei quase 5 meses na escrita. É um livro grande, né? Um livro bem 365 páginas. Então, pessoal, Onde as Paralelas se Encontram, em breve estará disponível nas livrarias da cidade, mas na Usina Cultural, ali na Epitácio Pessoa, já está à venda na livraria de lá. Não é isso, Vólia? E também quem desejar adquirir, eu posso também, através de meu e-mail, eu posso também fornecer. Pronto, o seu e-mail já vai estar aparecendo aí na tela, e quem se interessar por adquirir ou ter contato com o livro já pode escrever para a nossa entrevistada. Vólia, só temos a agradecer a mensagem de amor, de positividade e de esclarecimento que você deixou aqui aos telespectadores do Cá Entre Nós,
e com um grande exemplo que é esse, a meta do amor ao próximo, do ecumenismo, e que as religiões tenham uma convergência única, que é para o bem e para o que Jesus nos ensinou. Então eu queria agradecer a Germano, agradecer aos telespectadores e deixar como mensagem que não deixem de amar. O amor não deve ficar para depois, ele deve ser vivido, vivenciado, desde que haja respeito, desde que haja carinho, desde que cada um procure fazer pelo outro aquilo que gostaria que fosse feito por si mesmo, ele é válido. Seja pessoas de sexo diferente, pessoas do mesmo sexo, mas onde existir amor, seja ele com qual roupagem for, amor fraternal, maternal, de amigos, de casais, que ele seja pleno e que ele seja uma coisa que nos eleve, que nos aproxime de Deus, porque, como disse o apóstolo João, evangelista, Deus é amor. E assim eu agradeço a todos por essa oportunidade. Ok, Vole, nós é que agradecemos. O Cá Entre Nós está encerrando. Até a próxima semana com mais um programa do seu jeito para você.